queria que você me falasse um pouco, você já falou aqui, mas falasse mais a história da sua idolatria pelo Oscar Ulisses. Como começou, se você já falou isso para ele, como é que ele recebe o fato de um cara que está trabalhando, que ele contratou, que te vê como ídolo, queria que você contasse um pouco sobre isso. Então, esse negócio do rádio tá na minha vida desde pequeno. Meu pai sempre ouviu a Rádio Globo, meu pai era fã do Osmar Santos. Meu pai até hoje imita o Osmar Santos, quando ele ia para os botecos lá, enquanto ele jogava, brincava lá, ele ficava lá, imitando o Osmar. A gente ouvia jogo junto na Rádio Globo o tempo inteiro. Mas quando eu ia para o estádio com meu pai, me chamava a atenção quando o Oscar estava narrando a forma com que ele narra conversando. Ele não tem afetação alguma narrando, assim, é muito flat, né, a transmissão dele. O Osmar é um negócio nervoso, né, assim. Então aquilo me chamava a atenção. Isso eu com 10 anos de idade, né. E aí aos 11 anos, meu pai me levou para um jogo do Corinthians. Sim, eu torço pro Corinthians, né? Isso não afeta nada no meu trabalho, mas foi a minha formação como torcedor, foi em jogo do Corinthians com meu pai. E na semifinal de 90, né, da Corinthians e Bahia, assim, foi um jogo muito marcante na minha vida, porque eu nunca tinha visto tanta gente junta, né? Tinha 40 mil no estádio, mais uns 15 mil que não conseguiram entrar. Foi uma loucura aquele dia, era uma quinta-feira de noite. Corinthians perdendo o jogo e eu ouvindo a Rádio Globo no meio daquele turbilhão. Você imagina um garoto de 11 anos vivendo aquele negócio, né? O Corinthians empatou e tal. E aí o Neto fez o gol da virada, de falta. E o jeito foi... O Oscar narrou aquilo com uma vibração tão incomum pra ele que aquilo me chamou a atenção. Eu falei, putz, que legal. Ligou um twin na minha cabeça, né? E eu ficava procurando onde é que ele tava lá na cabine, ali pro lado errado, que a gente ficava na amarela, ali perto do interior, e ele fica do outro lado, né? Do Pacaembu. E aí meu pai comprou o disco da Rádio Globo com a campanha inteira. A Globo tinha um baita time, né? Luiz Roberto, Vanderlei Ribeiro, né? Oswaldo Maciel, o Oscar era o segundo, imagina, na época, né? Porque o Osmar Santos estava na Record nessa época. E eu ouvia aquele disco todo dia, o dia inteiro eu ouvia, coisa de moleque, né? Eu ia pro banheiro ouvindo o disco. E naquele gol, eu repetia, ele ficava repetindo aquele gol e narrando aquele gol o tempo inteiro para reviver aquela experiência, né? E eu decorei o texto do gol. Barreira formada na entrada da grande área, o clima é ótimo na cobrança de falta. A esperança, Neto ajeita, Márcio vai lá, conversa com ele, o Corinthians pede passagem para tentar o segundo gol no jogo. Neto na bola, perna esquerda pro gol. Esse foi o texto que ele falou, você pega a gravação, é exatamente o que ele falou. E aí o tempo passou e aí eu comecei, né, a jogar futebol, tal, não sei o que. Eu jogava bola em Itapecerica da Serra e aí abri uma bolsa de estudos no Rio Branco para mim, meu pai trabalha lá. Ele falou, Marcelo, é o seguinte, abriu uma bolsa de estudos, tinha 12 anos, uma bolsa de estudos no Rio Branco, eu quero saber o que você quer da vida. Você quer trabalhar, você vai estudar, você vai jogar bola, o que você vai fazer? Aí eu falei pra ele, não, eu vou estudar porque eu vou ser jornalista, eu vou ser narrador de futebol, eu vou trabalhar com os Oscar Ulisses na Rádio Globo. É isso que eu quero. Aí fui. Atrás disso, estudei e tal, fui e continuei seguindo. Só que o Oscar é muito na dele, né? Então a gente encontrava em estádio e eu tinha muito medo de falar com ele. Né? Ele ficava lá, ia lá, dava aquele oizinho de tiete e tal, voltava, ficava, narrava o meu jogo. E 2 vezes eu fui lá. Quando mudou de narrador, eu tentei uma vaga lá. Primeira vez não deu, foi o Ricardo Mello. A segunda vez não deu, foi o Doni. E aí, no final de 2014, ele me procurou, via Oswaldo Pascoal. E aí eu encontrei com ele na cabine do Morumbi, um jogo São Paulo Internacional. Ele me chamou, falou, Marcelinho, imagina. Ele falou, Marcelinho, bambeou as pernas, né? É o seguinte, eu quero saber se você quer trabalhar com a gente. A gente tá precisando de narrador lá, porque o Silva saiu e a gente queria que você trabalhasse com a gente. Falei, porra, Oscar, tudo que eu fiz da minha vida até hoje era para chegar esse dia. É lógico que eu quero. Então beleza, aí rolou uma dificuldade danada, precisava de DRT, eu não tinha. Tive que ir atrás do sindicato pedindo, implorei pro cara lá uma carta para me liberar.
eu ser contratado, quase desistiram da vaga, foi uma loucura. Achei que não ia dar certo. E aí um belo dia me chamam para um almoço no Jardim de Nápoles. Tava o Oscar, tava o Cláudio Henrique, que é o diretor da rádio, o Zalo Comuti, que é o gerente da rádio aqui. Aí o Cláudio, tava o Oscar aqui, o Cláudio ali, o Zalo aqui, e o Cláudio falou, tudo bem, Marcelo, a gente queria te conhecer e tal, e a gente queria saber por que você quer trabalhar na Rádio Globo. Falei, porra, é a hora, né? Contei essa história toda. O Oscar olhava pra mim assim, desacreditado, entendeu? E eu falava, é isso, entendeu? Eu sou fã do cara, sempre quis trabalhar com o cara, então essa é a chance de eu realizar o propósito da minha vida, porque eu tô há 20 anos lutando por isso. Porque meu sonho é trabalhar com ele. Aí ele olhou pra mim assim, deu risada, falou assim, pô, você é louco, você olhou o irmão errado. O bom é o outro, que é o Osmar, né? Eu falei, Oscar, é isso, né? Então é por isso, e aí eu fui contratado. Que legal. É muito emocionante lembrar, porque foi difícil, viu? Eu tomei muito não, eu achei que eu não ia conseguir. Em alguns momentos eu já pensei em parar várias vezes. Mas a gente tem que ir atrás do que a gente acredita, entendeu? Eu lembro da minha estreia, a Ana Thaís e o Zupac fizeram uma surpresa pra mim, que eu não estava esperando. Na abertura da transmissão, todo mundo da rádio entrou para dar boas-vindas para mim. O pessoal da Globo do Rio, o Luiz Penido, o Heraldo Leite, né, o Edson Mauro, o Pascoal, que não está mais lá, o Doni e tal, todo mundo. E aí o Oscar, ele tinha gravado uma participação, não satisfeito, ele ligou para entrar ao vivo. E desejou boas-vindas e falou que já estavam de olho em mim há muito tempo, enfim, fez um monte de elogio. Pra você ter uma ideia da descarga que foi, eu fiz o jogo, né, assim, segurando na cabine do Pacaembu ali para não cair. Fiz o jogo, São Paulo ganhou, tal, 2-0, tal. E quando acabou o jogo, eu tinha marcado com a minha esposa e um casal de amigos pra gente comemorar no fogo de chão. Quando eu cheguei na churrascaria, eu tive um piriri, não consegui comer, passei a noite com febre. Nossa. De descarga daquilo tudo, entendeu? E a Tatiana passou a madrugada cuidando de mim, coitada. Porque eu tava completamente abalado, porque caiu a ficha. Pô, consegui. Então, essa história é uma história muito, muito bonita, né? O Oscar, assim, depois disso, demorou um tempo para eu deixar de ser fã e passar a ser colega dele também, né? Então eu tinha muito receio de falar com ele, mas ele, ele me chamava na sala, dá dica, né? Olha, isso, faz assim, eu perguntava coisa. Hoje ele não muito, né? Mas quando ele tinha a salinha dele lá, a gente sempre batia papo e o Oscar é um mentor, né? E se eu disser isso pra ele vai dizer, não, você tá bobagem, né? Porque ele é muito modesto e tal, mas ele sabe o nome que ele tem hoje. Acho que ele e o Zé Silvério hoje carregam o rádio nas costas.